A minha mãe, ela trabalhava à noite. Ela trabalhava em buffet e ela sempre chegava em casa de madrugada. Às vezes, dependendo do tipo de festa, ela ficava até no outro dia. E ela trabalhava com uma amiga dela. E elas, de uma certa forma, elas iam e vinham junto todos os dias, né? Mas as festas mesmo, gente, era mais a parte de quinta, sexta, sábado, domingo, né? E a minha mãe, querendo ou não, ela ganhava muito bem nesse serviço, sabe? E eu, adolescente, eu ainda não trabalhava, sabe? A minha mãe queria que eu tivesse um futuro, tal, então a única coisa que eu fazia era curso na época. A cidade não era muito grande e então segundo a minha mãe, eu tinha que preparar, né, a minha, tipo, ter bastante conteúdo, né, quando eu fosse trabalhar, o meu currículo tivesse bom. Daí, pra mim não ficar sozinha em casa, que só era eu e ela, o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 7 anos, então ela pegava eu e deixava na casa dessa amiga, porque lá tinha a menina dela, né, que era a minha amiga também, tinha o irmão dela e o pai, que era o marido da mulher. Só que o irmão dela, gente, ele já era noivo e eu era apaixonada pelo irmão dela. Pense numa menina que, sabe, aquele amor platônico pelo cara, era eu. E eu adorava ficar na casa da minha amiga só pra mim ficar um pouquinho perto dele, porque, gente, ele era lindo e a noiva dele era uma chata, sabe? Era uma menina, assim, uma mulher muito arrogante. Ficava tirando onda com a minha cara e com a cara da irmã dele. Um belo dia, eu tava sentada lá na sala e pela primeira vez ele sentou e começou a conversar comigo. Gente, aquilo pra mim foi assim. Ai, foi tudo, sabe? Porque eu ficava tentando chamar a atenção dele, sabe? Pra ele me notar, mas ele não me notava. E naquele dia ele não ia sair com a noiva dele. Ele sentou e começou a conversar comigo, tal. Eu me senti, nossa, muito especial. E a minha amiga sabia que eu tinha uma quedinha pelo irmão dela. Daí um dia, como a gente já tinha trocado algumas ideias, a gente começou, querendo ou não, tipo, passou a conversar mais, tal. E eu me sentindo toda, gente, porque o cara tinha conversado comigo. Ele era um rapaz, ele tinha 25 anos, gente do céu. Ele era lindo, e eu toda menina, sabe? E eu tava lá na casa dela, e eu, sim, sabe quando você se sente como se você fosse especial? Então, esse cara, ele me fazia me sentir especial. Daí, um belo dia, eu tava lá no quarto, porque a casa deles era muito grande, gente. Tipo assim, eu não dormia com a minha amiga no quarto. Tinha um quartinho lá que eles reservavam para quando a família deles vinha do Paraná. E eu ficava nesse quartinho. E um dia, esse cara entrou no meu quarto, nós começamos a conversar, falar de filme, aquela coisa toda. Gente, assim, de repente ele começou a subir as mãos na minha coxa. E aquilo me deu um gelo, sabe? Porque querendo ou não, eu era menina, não tinha assim aquelas pretensões, sabe? E ele falou pra mim que eu não precisava me preocupar, que ele não ia colocar. Gente, ele acabou tirando a minha roupa e nós acabou fazendo oral. Não teve nenhuma, mas foi maravilhoso. Tipo assim, eu não sabia que seria tão bom daquele jeito também. E depois desse dia, direto.
sabe? Nós fazia, nunca houve, né? A pena nunca houve. Mas mesmo assim era uma delícia. E eu falava pra ele que eu não queria porque eu queria casar pura, né, moça. E ele falou tudo bem, ele aceitou desse jeito. E toda vez que eu posava lá, ele vinha e me visitava. Até que um belo dia, a minha amiga pegou nós dois. Eu fiquei muito sem graça, a minha amiga ficou muito chocada, sabe? Depois ela começou até a me tratar de um jeito estranho, porque, tipo, eu não tinha contado nada, era um segredo, né? Meu e dele. Mas depois eu pedi desculpa pra ela e ela entendeu, só que ela falou pra mim que não tava certo, que eu ia me magoar, mas eu tava totalmente, gente, apaixonada por ele. Muito apaixonada. Daí eu peguei e continuei ficando com ele. Só que um dia, ele com essa história de não colocar, acabou colocando. E eu acabei perdendo a minha com ele, né? E eu gabei mais ainda, sabe? Só que ele, tipo assim, ele comprava os pra me tomar, pra mim não acabar pegando uma gravidez e tal. E ele se casou. Gente, tipo assim, eu continuei ficando com ele. Porque eu era louca por esse cara. Os anos se passou e eu continuei ficando com ele. Resumindo, eu estou com ele até hoje. Tipo, eu nunca arrumei ninguém. A minha vida sempre foi às escondidas com ele. E eu não consigo, tipo, pra mim não existe outro homem, entendeu? Eu tenho esperança de um dia ele ficar comigo. Ele fala que vai ficar um dia comigo, mas às vezes ele vem me procurar só quando ele precisa, entendeu? Tipo, eu sou mais de 13 anos amante dele. Tipo, eu nunca tive um namoradinho. Eu sempre tive ele. E teve uma época que eu até me separei dele, ele ficou doidinho, ele ficou em depressão. Eu até acreditei na época que ele fosse largar da mulher dele para ficar comigo. Mas assim, ele nunca chegou a separar. Hoje ele tem um menino, respeito a família dele, mas gente, é que eu amo ele desde de menina. Tipo assim, pra mim não existe outro homem. Ele é o homem que me completa, que me faz feliz. A minha mãe fica falando que eu tinha que arranjar um namorado, que eu tinha que casar. É que ela não faz ideia que eu fico com ele, com o filho da amiga dela. E essa história já tá indo por muito tempo. E quando eu paro para pensar na minha vida, eu não me imagino vivendo sem ele. E eu vejo a hora de dele vir me visitar para a gente poder ficar junto, porque nós sempre fica desse jeito, às escondidas. E sempre quando ele precisa, eu sempre estou à disposição dele. E eu amo, tipo, nunca tive um outro amor além dele. Gente, essa daí é a história dessa moça que ela falou pra nós, mandou pelo e-mail. Se você tem aí a sua história, mande pra mim que eu vou fazer questão de contar assim do meu jeito. Até mais.